causa disso aí, porque sempre acontece uma coisa dessa aí, eu fico né? Você fica constrangido. Constrangido, e fico estressado, eu fico mal. Eu já penso que a cabeça também, às vezes, também, mas... E Pedro, que andar você mora? Eu moro no segundo andar. E quer dizer, aí só incomodou toda a vizinhança, e ela te procurou depois disso, para pedir desculpas? Ela me ligou várias vezes, mas eu, realmente, aquele dia ali foi o fim pra mim, eu não atendi o telefone, sempre atendia, sempre conversava, eu falava assim, não. Nas outras vezes que ela teve reações assim, você tentou conversar, você tentou acalmá-la, conseguiu, ou você sempre prefere se omitir? Como? Quando você disse que em outras ocasiões ela já teve reações assim explosivas. Já sei. Você tentava conversar com ela e agora desistiu ou não? Eu tentava de tudo, só que dessa vez eu estava estressado, eu tinha que dar tempo, eu estava gripado, eu passei um dia praticamente no hospital achando que eu estava com gripe A. Sim. Então eu já estava já no clima e a gente teve uns problemas antes, um acontecimento antes já muito estressante no meio da rua. No caso, eu tinha sido atropelada ainda por causa de uma briga que ela teve com o motorista de carro. Ela atropelou no questionário demais. Teve... Aconteceu uns negócios antes que já... Quer dizer, foi um tumulto geral, né? Exatamente. E esse caso virou manchete, né? Capa do jornal A Tribuna, né? Virou, eu não sabia de nada, né? Eu não sabia do que estava acontecendo. De repente, tudo veio, assim, uma avalanche pra cima de mim e aí eu até hoje eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não, o que está acontecendo é que alguém, algum vizinho seu, não é? Filmaram e colocaram na internet. E a partir disso, gerou uma extrema curiosidade das pessoas. Exatamente, porque apesar de tudo, né? O vídeo é perfeito para isso, né? As pessoas não entendem de que chip que é, sabe o que está acontecendo. Já uma curiosidade, então, por isso que eu sei que ela atua dessa maneira que está. Né? E você virou o Pedro do chip, né? Pro Brasil todo. Eu virei. Agora, que chip era esse? É um chip único de 2 GB que tinha música de celular. Como eu estava aniversário há pouco tempo, eu tinha pegado esse chip, porque eu tinha baixado as músicas de presente, mas que explodiram dela. Então eu ia gravar essas músicas no chip. Só que como aconteceu todo esse amor numa noite só, sim, eu acabei de sair, terminei com ela, fui para outros lugares e perdi uma blusa com um chip dentro. No momento em que ela estava gritando, eu ainda acreditava que estava lá na minha sala a blusa. Eu nem sabia que eu tinha perdido. Só no dia seguinte, ainda quando eu acordei, eu vou procurar, não tinha, mas de qualquer forma eu não ia negar. quer dizer, você não estava se recusando a devolver o chip, a dar o chip. Exatamente. Você achava que tinha perdido o chip, não é isso? Não, eu achei que eu estava com ele. No momento que ela chegou em casa, gritando daquele jeito, eu falei, vai ficar gritando, eu não vou mais. Quer dizer, uma reação puxou outra, não é? Exatamente, ela veio daquele jeito, eu sempre atendi, né? Mas você acha mesmo? Gritando daquele jeito, eu falei, vai ficar gritando, eu não vou. Mas, Pedro, você acha que realmente a verdadeira motivação era a urgência desse chip? Como? Você acha que a motivação verdadeira dela era a urgência do chip? Acho que não. O que era? Podia ser qualquer outra coisa. Claro, exatamente, porque não me parece ser uma coisa tão essencial assim. Você acha que ela estava motivada? Qual era a motivação? Como? Qual era a motivação verdadeira? Cara, Era chamar sua atenção pelo rompimento? Chamar atenção, eu não sei, eu sinceramente, eu já conversei com ela muito sobre esse tipo de ação, porque existe coisas que ela faz que não existe motivo, não existia um motivo para isso ter acontecido. Entende? Mas ela enxerga as coisas de uma maneira diferente. Sim. Ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa, sabe, mas quando ela pega alguma coisa, ela muda muito, sabe, a família já passou para conversar com ela ainda não caiu a ficha para ela de que ela tem que começar a prestar atenção nos assuntos. Entendi. Olha, Pedro, afinal nós vimos que não era uma vida como nós realmente pensávamos. Não tinha nenhum grande motivo por trás disso, e não necessariamente precisa ter, né? O que existe é um mecanismo que a qualquer momento é acionado dentro de nós e que causa esse tipo de reação que é constrangedor, Pedro, eu sei. Mas, enfim, eu te peço só que tenha tranquilidade para lidar com isso e que perdoe, porque o perdão faz bem para quem perdoa e não para quem é perdoado, tá bom? Exatamente. Na verdade, eu não tenho raiva, eu simplesmente não aguento mais.
eu imagino que deve ser... Então, velho, observando isso, tem alguma... A única coisa que me veio à mente, Márcia, é como é triste o desencontro humano, mas como é esperançosa a ideia, porque ele falou do Chico, falou das músicas, né? Sim. Você imagina o quanto é que essas músicas devem significar na relação de romance entre eles dois, não é? E aí o que me veio foi aquela música bonita, daquela trilha do Dom Quixote, sonhar esse sonho impossível, né? Porque você vê que de um lado ele mostra um anelo, ela também mostra. E o fato é que a vida privada hoje, ainda mais com a internet, ela se abriu para o mundo, né? Sim, E será que o mundo está preparado? E será que o mundo está preparado para isso, né? Tem um verso interessante que diz: estão mudos os muros do mundo. Será que não é o caso da gente permitir que as pessoas possam realmente falar por cima dos muros, por cima da incompreensão e entender que existe uma profunda paixão que nos anima? Exatamente, e essas músicas eram o símbolo da relação que essa moça, naquela hora, achava, recuperando o Chico, recuperando as músicas, recuperaria o amor, recuperaria uma forma de aliviar a dor do abandono que ela estava sentindo. Pedro, muito obrigada. Eu quero dizer que eu gostaria de todas as pessoas que acessaram a internet pela curiosidade desse vídeo, que também não julgassem essa moça. Por favor, não cometam julgamento. Esses tipos de julgamento que a gente comete contra o outro são uma das coisas mais nocivas que você pode fazer contra você mesmo. Porque você não sabe a situação dessa moça, você não conhece a história dela. Então, por favor, eu acho que permitam-se apenas conhecer esse fato, analisar a sua vida, a sua própria reatividade e deixe a reatividade dessa moça para ela deve lidar com isso. E não nós julgarmos, não estamos mostrando esse vídeo para apontar essa moça como desequilibrada ou coisa que valha. Nós estamos mostrando esse vídeo para aprender sobre o nosso próprio comportamento através do comportamento alheio. É esse nosso único objetivo. Muito obrigada, Pedro. Porque tem várias versões de julgamento. Muitas pessoas levam para o lado cômico, outras levam. Essa moça pode, pelo número de acessos que teve na internet, ela pode ter uma dificuldade de circular imensa daqui para frente, gente, porque nós não conhecemos a imagem dela, mas quantas pessoas conhecem os vizinhos, conhecem a voz, e aí, por um momento, como o próprio Pedro, por um momento pode julgar essa moça, e a gente não sabe aonde isso pode levar. Então, vamos nos permitir esse ato de inteligência e não julgarmos essa moça, eu confesso para vocês. Muito obrigada, doutor. Eu acho que a gente, de alguma forma, ajudou a entender melhor por que as pessoas... Eu digo que as pessoas ficam curiosas somente pelos espelhos. Nada que não é um espelho me chama a atenção do outro, não é? Então, todos nós que ficamos tão curiosos por isso, é porque estamos vendo ali a nossa própria agressividade. Nós sabemos que existe, mas temos medo que apareça e não sabemos como lidar. Nós sempre estamos vendo no outro o nosso próprio espelho. Obrigada, meu querido. Tudo que é humano nos pertence, né? Tudo que é humano nos pertence, exatamente, o positivo e o negativo. O negativo não precisa ser tão doloroso assim, basta a gente saber lidar com ele muito melhor. Querido, muito obrigada, mais uma vez, sério, muito obrigada.